Fala pessoal, boa noite. Para vocês que vão assistir essa aula ainda na véspera, né? Aí hoje, sexta-feira à noite, ou no sábado, antes da prova da Federal, chegou um momento tão esperado. Foram 32 semanas de extensivo, para quem é meu aluno do extensivo. Agradeço a confiança. Para quem entrou no curso de discursiva também agradeço a confiança, e a gente ainda tem um trabalho pela frente, né? Porque a discursiva não acaba, então a gente vai continuar com o trabalho das discursivas até a segunda fase ainda. Para quem contratou só o super intensivo, também meu muito obrigado por confiar no meu trabalho. E assim, aqui no Minuto da Biologia, nós temos o extensivo, né? Nós tivemos aí as discursivas, que ainda o curso vai continuar a partir da semana que vem, né? Lógico que agora se tem a primeira fase, mas a gente precisa manter o estudo da discursiva. É muito importante, né? E, na sequência, a gente vai, né, lógico, trazer aqui algumas dicas de véspera. O que eu acredito, gente, não tem assim, geralmente os alunos falam, pô, Giovanni, você comentou algumas coisas ali na véspera e parecia que você tinha adivinhado a questão. Tomara que isso aconteça de novo, né? Mas é sorte, envolve sorte, lógico, mas também um pouco da nossa visão, né? Talvez quanto mais preparado a gente está, mais sorte a gente tem, né? Então, assim, já tem uma caminhada aí completando um pouquinho mais de 20 anos, 21 anos estou indo para 21 anos de professor. Então, assim, meu foco sempre foi vestibular, era o meu sonho ser professor de cursinho, então acabei me especializando, principalmente no vestibular da Federal e Enem, né? Eu até, às vezes, faço revisões para outros vestibulares, lógico que tenho experiência também com outros vestibulares, mas eu diria assim que Federal, Enem e o EPG também é um vestibular que eu curto bastante, porque eu trabalhei 7 anos num cursinho lá em Ponta Grossa. Mas vamos lá, gente. Esse momento ele vai ser um momento rápido, não é um momento assim para ser cansativo nessa véspera. Não posso, né, me dar ao luxo agora de tomar tanto tempo de vocês. Então, assim, nós tivemos 3 aulas de super intensivo. Nessas 3 aulas, nós falamos de doenças ali, né, associadas a vírus, bactérias, na parte de mosquitos vetores, nós falamos de biotecnologia, trouxe alguma coisa também de ecologia para vocês. Antes de começar o conteúdo propriamente dito, qual que é a minha ideia agora? Eu não vou repetir aquilo que eu já trabalhei na aula 1, 2 e 3 do super intensivo, para não ficar uma aula repetitiva também. Senão eu falava, gente, assiste a aula número 1 lá, assista a 2, a 3. A ideia não é essa. Então, assim, a ideia dessa aula, eu até coloquei como título aqui, Super Intensivo MDB, aula de véspera. A ideia é trazer um complemento, tá? Então, tudo que eu coloquei no Super 1 ali, né, no Super Intensivo, a gente chama de Super 1, nesse Super, eu coloquei na aula 1, né, a parte de conteúdo, na aula 2, na aula 3, são conteúdos que eu acredito que são relevantes para esse momento de véspera. Porque, assim, se você é meu aluno do extensivo, nós estudamos 32 semanas. Esses assuntos do Super, eles foram revisões para vocês. Para quem não é meu aluno do extensivo, deve ter feito algum cursinho, né, online ou presencial. Então, essas aulas serviram de revisão, tá? Então, a ideia dessa aula aqui é trazer um complemento. Na nossa aula número 3, eu parei ali falando de evolução, que é um conteúdo que sempre aparece na Federal. Então, Giovanni, você acredita que vai ter lá, das questões que a Federal vai trazer, ali das 9 questões que a Federal vai trazer, você acredita que vai ter uma questão de evolução? Eu acredito que das 9 questões, uma questão seja sobre evolução. Pode ser que ela não seja uma questão de evolução pura, ela pode ser uma questão de evolução e ecologia, né? Alguma coisa relacionada à biotecnologia e evolução. A gente já vai ver como que isso pode acontecer, né? Quando você tem lá o uso de um transgênico, por exemplo, a gente fala de transgenia, né? Pega lá o milho BT, a soja Roundup Ready, e aí a gente pode estar falando de criar super pragas na agricultura. E aí a gente já vai para o campo da ecologia quando a gente fala de super pragas. Então seria uma questão linda se a Federal trouxesse essa temática,
né, falando de algum produto transgênico que está sendo utilizado na agricultura, né? A gente tem aí como top de transgênico milho BT, que usa BT de Bacillus thuringiensis, que usa uma toxina dessa bactéria Bacillus thuringiensis, e essa toxina é inserida, né, ali num contexto que a toxina ela mata inseto. Então, quando você pega o gene dessa toxina e você insere no genoma do milho, a gente passa a ter, então, o que eles chamam de milho BT. E esse milho BT é um milho, então, inseticida. O inseto praga, ele vai comer esse milho uma vez só, e aí vai morrer, né? Então, a gente tem aí uma questão interessante. Lógico que milho BT foi assunto do ano passado na Federal, então, não vai cobrar de novo? Não, mas, de repente, pode vir um contexto de transgenia e evolução, tá? E é lógico, toda vez que você tem o uso também de um inseticida, né, uso de um antibiótico, uso de um pesticida, a gente está falando do quê? A gente está falando de um antibiótico, né, ele atuar ali como um fator de seleção natural. Porque quando eu tomo um antibiótico, eu estou matando aquelas bactérias que são menos resistentes e selecionando aquelas bactérias que são mais resistentes, né? Com o passar do tempo, as bactérias que são mais resistentes, elas tendem a se reproduzir e a gente está gerando, então, ali o quê? Um risco de estar gerando superbactérias. A palavra gerando talvez não seja a melhor palavra aqui, né? A gente está selecionando a partir do momento que você usa o antibiótico. A partir do momento que eu uso, né, o inseticida, acontece a mesma coisa. O uso do inseticida, ele mata aquele inseto menos resistente e acaba selecionando o mais resistente. Esse mais resistente que sobrevive, reproduz, e depois de um tempo a gente tem esse risco de estar o quê? Selecionando e tendo o risco de superpragas na agricultura também, tá? Falamos de Lamarck, falamos de Darwin, mas a temática que a gente vai trazer agora nessa aula é a questão do neodarwinismo. É importante que vocês saibam que o Darwin, que nasceu em 1809, 1809 foi o ano que o Lamarck publicou, né, a Filosofia Zoológica. 1809 foi o ano que o Darwin nasceu, e nós temos aí o seu falecimento no ano de 1882. Eu falo esses anos de nascimento e morte para que você compare com o Mendel. O Mendel nasceu em 1822 e morreu em 1884. Veja que os dois viveram na mesma época. Se o Mendel morreu e a genética ainda não tinha surgido, né? Porque o Mendel foi o pai da genética. Hoje a gente tem como grande gênio, né? Por ter fundado uma ciência nova, que é a genética. Mas o Mendel morreu sem esse título. O Mendel só foi reconhecido pós-morte. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque qualquer coisa que relacione Darwin com genética, você tem que ficar atento. O Darwin, ele foi um ignorante nessa parte da genética. Ignorante no sentido que a genética ainda iria nascer, né? Então, o que o Darwin falou de genética, ele errou, né? Ele foi muito bem no campo da evolução. O Darwin não fala sobre mutação. O Darwin não sabia a origem da variabilidade, né? Então, se o Wallace, que também foi um cara importante, né? O Wallace, a gente não fala muito sobre ele, gente, mas ele tem basicamente o mesmo nível de conquista que o Darwin, né? O Darwin, quando publica A Origem das Espécies em 1859, ele publica com a ideia, né, que se ele não publicasse, o Wallace iria publicar um trabalho parecido. Ou seja, o Darwin percebeu que o Wallace tinha chegado nas mesmas conclusões que ele. Então, quando ele publica, lógico que ele era muito reconhecido, né, naquela época, mas a gente poderia dizer que a teoria da evolução, ela merece ser chamada também de teoria da evolução Wallace Darwin, né, porque teve ali uma comunicação entre esses dois cientistas. E se o Wallace perguntasse para o Darwin, o Darwin responde, oi, como surge a variabilidade nas populações? O Darwin iria responder, boa pergunta. O Darwin não soube responder a origem da variabilidade genética. Para o Darwin, né, se a gente pegar o exemplo das girafas lá,
Para o Darwin, ele iria dizer, olha, existe girafa de pescoço curto e girafa de pescoço comprido. E a girafa de pescoço comprido acabou sendo selecionada como a melhor adaptada, né? Então, a gente tem essa questão aí de adaptação, né? Mas se perguntasse para o Darwin, tá legal, Darwin, e como que surgiu a primeira girafa de pescoço comprido? Ele iria responder que ele não sabia, né? Como surgiu? Não sei, né? Então, veja que a partir daqui, né, a gente vai trazer o contexto de neodarwinismo 1920. Veja que o Darwin, que morreu em 1882, olha só, né? O que o neodarwinismo traz, gente? Neo significa novo, darwinismo significa seleção natural de Darwin. O neodarwinismo, ele não nega Darwin, tá? O neodarwinismo, ele não nega a genética, porque o neo vem de genética, né? Os conceitos da genética do Mendel, olha que interessante, eles pegam os conceitos do Mendel, eles pegam os conceitos do darwinismo e juntam esses dois conceitos, né? Onde a gente tem, a partir dos conceitos de genética, a gente começa a entender, então, as origens ali da variabilidade. Cuidado, que o neodarwinismo não é a mesma coisa que a teoria sintética da evolução. Por mais que alguns livros de biologia até tragam como sinônimo, você que é meu aluno, tem que saber que não é a mesma coisa, tá? Se alguma questão falar, né, que é sinônimo, deixa ela falar, porque alguns livros de biologia até trazem isso. Mas, na verdade, o neodarwinismo é você juntar conceitos de genética, conceitos de Darwin, né? E não é só isso, olha só. Junta genética, junta evolução desses dois cientistas que eu acabei de mencionar, mas junta também paleontologia, biogeografia, ecologia, genética de populações. E a teoria sintética da evolução vai surgir 10 anos depois, né? Eu coloquei aqui para vocês, ó, neodarwinismo 1920, e a teoria sintética da evolução, ela vai ser um neodarwinismo amadurecido, digamos assim, né? Se eu for forçar a barra e dizer que é sinônimo, então é um neodarwinismo amadurecido, onde você tem aqui, na década de 30, 40 ali, a junção de tudo quanto é conceito importante, né, de evolução, de genética e também de outras áreas, né, para poder explicar a origem da variabilidade. O que a gente tem que provoca variabilidade? Mutações provocam variabilidade, né? E a recombinação genética também. Então, nós temos aqui dois fatores evolutivos que são importantes. Toda vez que surge uma recombinação genética, toda vez que surgem mutações, quem me diz se essa variabilidade é boa ou ruim? A seleção natural. A seleção natural, ela atua selecionando o mais apto, levando a uma questão de adaptação, tá? Então, cuidado. Se eu perguntasse para vocês, um peixe cego, né? É interessante nascer um peixe cego? Depende de onde. Se ele nascer num ambiente escuro, não vai fazer diferença ter olho ou não ter olho, a nível de visão, mas a nível de energia, de metabolismo energético, vai fazer muita diferença, porque o olho é um órgão que gasta energia. Então, quando você tem o nascimento de um peixe cego em uma caverna escura, você vai ter ali o quê? No lago, lógico, né? De uma caverna escura, você vai ter esse peixe cego sendo selecionado como o mais apto. Porque se o olho gasta energia e o olho não faz diferença para quem está lá, né, na escuridão, então não ter olho me faz economizar energia, né? Então, às vezes, você pergunta, por que só tem peixe cego na caverna, né, nos lagos de caverna, em ambientes aquáticos escuros? Só nasce peixe cego lá? Não, ele foi selecionado, tá? Então, essa questão da seleção natural é importante. A seleção natural, ela atua na variabilidade, ali, nas variações fenotípicas, gerando a questão da adaptação. E uma coisa que a Federal pode trazer são os 4 fatores evolutivos que eu vou mencionar agora. Você tem a mutação como um fator evolutivo, né? A mutação, ela gera essa variabilidade. Você tem a seleção natural, que seleciona, né? Ela atua nessa variabilidade. Mas a gente tem mais 2 fatores evolutivos que são importantes aqui. A migração, né? Então, a migração, você tem a emigração, que é a saída, e a imigração, que é a entrada de indivíduos. Isso pode trazer novidades, né, genéticas para a população.
Se você olhar aqui a geração 1, todo mundo é azão, azão. Agora, quando você olha a geração 2, apareceu aqui um azinho, azinho. Daqui a pouco você tem o azão, azão reproduzindo com azinho, azinho, e você tem ali os heterozigotos aparecendo também. Então, veja, né, que a migração, ela modifica esse pool genético, né, esse pool gênico. E a deriva genética, aqui você tem que entender que a deriva genética, ela pode acontecer em populações pequenas, tá? Deriva genética envolve sorte e azar, né? Imagine que em uma parte desse ambiente aconteceu um incêndio, um tsunami, um terremoto, alguma tragédia. E quem morreu? O azão-azão, o azão-azinho morreu. Morreu porque ele é o menos apto? Não, morreu porque ele estava na região do incêndio. Porque se ele estivesse fora da região do incêndio, ele teria sobrevivido. Então é um azar, digamos assim, né, desses indivíduos verdes estarem na região do incêndio. Eles não morreram porque eles são os menos aptos. Isso é, então, deriva gênica, deriva genética, tá? Algo que a gente pode observar em populações pequenas. O que vai acontecer com essa população a partir de agora? Só vai ter indivíduozinho reproduzindo aqui. Para modificar esse patrimônio como ele era anteriormente, somente, né, com alguma mutação que ocorra em algum outro momento, ou com alguma migração, tá? Uma parte dentro da seleção natural ainda é importante, essa parte gráfica. Tipos de seleção natural. Observe aqui a população original desses camundongos, desses ratinhos aqui, né? A gente observa que tem o ratinho que está mais aqui para o branco, o ratinho que está numa cor intermediária, né? Mais ou menos ali uma cor caramelo, uma cor creme, e tem o ratinho que já vai mais para o marrom mesmo lá. Então a gente observa que a população original, o ratinho com a coloração intermediária, ele é a versão mais adaptada. Depois de um tempo, pode ser 50 anos, 100 anos, 200 anos, a gente vai analisar essa população, e se a gente analisar e observar que essa população original, que está aqui representada na linha tracejada, ela continua sendo a população que se mantém ali, né, digamos assim, sendo selecionada, a gente tem uma seleção estabilizadora, né, porque ao longo desse tempo, dessas décadas, né, a gente tem aí o quê? A manutenção da população original, praticamente, né? Então, a gente diz que é esse tipo de seleção, quando ele mantém ali o que a gente observou no original, a gente tem, então, uma seleção natural do tipo estabilizadora. Agora, quando depois de um tempo ele direciona para um dos extremos, a gente tem a direcional. Então, não é mais o ratinho com fenótipo intermediário, agora é o ratinho marrom o melhor adaptado, né? Ou o branco melhor adaptado. Então, aqui, ou é o branco ou é o marrom. Isso é direcional. Agora, quando você tem uma quebra completa do padrão original, manifestando simultaneamente os extremos, aí a gente tem a disruptiva, né? Lembre-se disso. Você tem aqui uma quebra completa do padrão original. Agora, simultaneamente, o ratinho mais adaptado é o branco e o marrom. E aquele inicialmente mais adaptado é o menos adaptado. Então, aqui a gente, né, tem uma questão da prevalência da seleção disruptiva, que é aquela que seleciona os extremos, tá? Saímos da evolução, né? A gente já sabe que evolução é um assunto importante. Vamos agora para a parte de citologia e vamos passar bem rapidamente aqui pela citologia. Quero revisar os tipos de transporte de membrana. Lembre-se do modelo do mosaico fluido, lá de 1972, né? Quando você tem lá os dois cientistas, Singer e Nicholson, entendendo que a membrana plasmática ela não é estática. Modelo do mosaico fluido significa que a membrana plasmática ela é dinâmica. Ela é muito fina, mas ela é dinâmica. Ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios, onde você tem uma cabeça polar e a cauda formada por lipídios hidrofóbica, né? Uma cauda apolar.
então hidrofóbica. A gente tem, passando pela membrana plasmática, né, soluto a favor do gradiente de concentração. E quando esse soluto passa a favor do gradiente de concentração do mais concentrado para o menos concentrado, se a gente estiver falando de gases, oxigênio, gás carbônico, a gente tem aqui uma difusão simples. Agora, quando o soluto passa a favor do gradiente de concentração, mas ele usa uma permease, uma proteína carreadora, uma proteína facilitadora, uma proteína que funciona como um portão, a gente tem aqui uma difusão facilitada, tá? Quem passa por difusão facilitada são os aminoácidos, a glicose, nós temos também os íons sódio, potássio, né? Esses íons também passam pela membrana plasmática a favor do gradiente de concentração, transporte passivo, tá, gente? Ah, mas o sódio e o potássio não é ativo? Depende, né? Quando você tem o deslocamento do soluto do mais concentrado para o menos concentrado, a favor do gradiente de concentração, é um transporte passivo, né? Mas quando a bomba de sódio e potássio ela faz o contrário, ela bombeia contra o gradiente de concentração, o sódio e o potássio, daí é um transporte ativo. Então, assim, se o exercício falar de bomba de sódio e potássio, é sempre ativo, tá? Sempre ativo. Agora, se a questão falar da entrada do sódio na célula, porque o sódio é um íon extracelular, o sódio está em maior concentração fora da célula. Então, se eu tenho mais sódio fora da célula, significa que esse sódio tem uma tendência de entrar por transporte passivo na célula. Tem mais potássio dentro da célula, então existe uma tendência natural do potássio sair da célula por transporte passivo, tá? E a bomba de sódio e potássio, ela vai bombear sempre, né? 3 sódio fora, 2 potássio dentro, envolvendo ali um transporte daí ativo. Mas para a gente fechar a parte do transporte passivo, a gente tem agora o deslocamento do solvente. Por que a água está subindo? Porque a água vai da onde tem menos soluto, que são essas bolinhas pretas aqui, para onde tem mais soluto. O sonho da molécula de água é diluir aquilo que está hiperconcentrado. Então, a água, ela sempre vai se deslocar do meio hipotônico para o meio hipertônico. A osmose é um transporte passivo, só que daí você não pensa no soluto, você pensa no deslocamento da água, né? Osmose, água. E o transporte ativo, um exemplo seria a própria bomba de sódio e potássio, tá? Na genética, eu quero rapidamente comentar aqui a questão, né, dos cromossomos sexuais, na herança sexual. O X é muito maior do que o cromossomo Y, eles têm uma região homóloga, né, que a gente pode citar aqui o mal de Auguste. Mal de Auguste é um tipo de cegueira diurna, né, onde a pessoa tem a sua pupila dilatada o tempo todo, então entra muita luz quando você tem luminosidade e a pessoa fica cega durante o dia, né? É o mal de Auguste. Veja que o gene do mal de Auguste ele está tanto no X quanto no Y. Existe uma região homóloga nos cromossomos sexuais. Eles formam um par, né, parcialmente homólogo aqui. Eles têm uma região paro-homóloga, mas eles também têm uma região ímpar ou não homóloga, onde nós encontramos o gene SRY, que só tem no cromossomo Y. Esse gene SRY, ele define o quê? Ele define a produção de testículos, né? Por que menina não tem testículos, Giovanni? Porque ela não tem cromossomo Y, ela não tem o gene SRY, né? Aqui você tem o gene do daltonismo, da hemofilia, distrofia muscular, e essas heranças, né? Elas são heranças ligadas ao sexo recessiva. Daltonismo, hemofilia, distrofia muscular são heranças ligadas ao sexo recessiva. Dicas de heredograma envolvendo herança ligada ao sexo recessiva. Mais homens, né? Quando você observa mais homens do que mulheres afetados, né? Isso nos chama atenção. Veja, geração 1 tem um homem afetado, geração 2 tem uma mulher. Mas daí a geração 3, você tem aqui 5 homens afetados. Herança ligada ao sexo vai te mostrar uma mãe afetada. E quando você tem uma mãe afetada e todos os filhos afetados, essa é a dica, tá, gente? O que nós, homens, recebemos da nossa mãe? É o X. Do meu pai, eu recebi um Y, né?
Então, herança ligada ao sexo recessiva, daltonismo, né? Você tem hemofilia e também a distrofia muscular, é um tipo de herança ligada ao sexo recessivo. Olha, essa mãe afetada vai mandar para todos os filhos o XHzinho. E, para terminar a parte da herança sexual, nós temos herança ligada ao sexo dominante. Aqui, o que me chama a atenção? O que me chama a atenção é esse homem aqui, né? Aqui você tem um homem afetado com todas as filhas afetadas, né? Deixa eu destacar esse cara aqui, ó. Então, veja, esse homem aqui tem uma herança agora dominante. Então, se você tem lá, por exemplo, X, Rzão, né? Y, o que todas essas meninas vão receber do pai, com certeza? Um XRzão, ó. XRzão. Então, você tem... Por que eu coloquei o R? Por causa do raquitismo genético. O raquitismo genético, ele é uma herança ligada ao sexo dominante. Veja que não tem aqui, né, uma ligação com a vitamina D diretamente, né? É uma herança aqui genética, né? Você tem lá na questão da avitaminose, da vitamina D, que pode levar a raquitismo, mas daí um raquitismo relacionado à deficiência da vitamina D. Esse raquitismo não tem, né? Não tem cura porque é uma herança genética. Pode ter ali um tratamento, mas cura não, tá? Pelo menos 2025 a gente não tem essa cura. Então, todas as filhas vão receber o XRzão do pai, garantindo, então, que elas vão ter o raquitismo genético, já que é uma herança dominante, tá? Terminamos a genética falando do exame de tipagem sanguínea. Veja que eu tenho aqui uma placa, né? Tiramos um pouquinho de sangue do paciente, pingamos três gotinhas de sangue do paciente aqui, pinguei um soro anti-A na primeira amostra de sangue, veja que aglutinou, gente. Se aglutinou, significa que o cara tem, né, a substância A no sangue, esse cara é A, né? Pinguei o soro anti-B, não aglutinou, significa que a pessoa não tem a substância B, o aglutinogênio B. Pinguei o soro anti-RH, não aglutinou. Se não aglutinou, significa que a pessoa não tem o fator RH. Então, essa pessoa tem o sangue A negativo. Eu vou ver mais duas lâminas aqui com vocês, ó. Todas aglutinaram. Quando nós pingamos soro anti-A, anti-B e anti-RH, todos aglutinaram. Então, lembre-se, o esquadrão antibomba reage com a bomba. O soro anti-A reage se ele encontrar a substância A. O soro anti-B reage se ele encontrar a substância B. Se reagiu tudo, esse cara é AB positivo. Giovanni, como que fica quando não reage nada? Aqui. Quando não reage nada, quando você pinga o soro e não reage, significa que essa pessoa não tem as substâncias. Então, nós temos aqui o sangue O negativo, tá? Vamos passar em alguns pontos importantes aqui da botânica, né? Deixa eu pegar aqui. Pode falar, Rafael. Professor, quando a gente está analisando o heredograma e o filho é diferente, o filho tem uma característica que está sendo analisada sendo diferente das dos pais. Aí eu posso dizer que os genes dessa característica são recessivos, né? Sim. Você vai pegando algumas dicas na investigação, né? Então, nessa Sim. sua análise, ela é uma análise que faz sentido, tá? E assim, que é um ponto importante, né? Beleza, beleza. É que eu Beleza? não lembrava, assim, porque eu lembro que numa aula a gente estava analisando e você até comentou isso. Só que eu não lembrava se a característica seria recessiva ou acabava sendo dominante. Não, daí é recessiva, tá? Então, Entendi, teu raciocínio está certo. entendi. Beleza, Bom, obrigado. de nada. Vamos falar um pouquinho da botânica aqui, né? Pode ter, entre as 9 questões, uma questãozinha de botânica? Eu acredito que sim, né? É muita sacanagem a gente estudar toda a botânica e não ter uma questãozinha de botânica, né? Então, que caia pelo menos uma questão, isso, né, pode acontecer. Você tem 4 grupos de plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Vamos lembrar, bryon do latim significa musgo, né? Fita significa vegetal. O principal representante das briófitas são os musgos. Os musgos surgiram ali perto de 450 milhões de anos atrás. Eles trazem o início da conquista terrestre, mas ainda dependem da água para o sexo, já que o gameta masculino nas briófitas, que é o anterozoide,
ele é tipo um espermatozoide com 2 flagelos, né? O anterozoide, que é o gameta masculino, anterozoide. O anterozoide, ele aparece nas briófitas, né? Então, ele precisa da água para se deslocar. Briófita e pteridófita tem também, né? A pteridófita também tem o anterozoide. Briófita e pteridófita são plantas que só fazem sexo quando tem umidade. Por quê? Porque o anterozoide precisa de água para se deslocar. Gameta masculino, né? Em briófita e pteridófita é flagelado. A partir da gimnosperma, o gameta masculino, né? Ele já vai ter ali a possibilidade de se deslocar por um tubo polínico. Então, quem conquista definitivamente o ambiente terrestre são as gimnospermas. Por mais que pteridófita já traga como novidade aqui no número 2, né, a questão de vasos condutores, né? Quando você tem o surgimento de vasos condutores a partir das pteridófitas como novidade, mas elas ainda dependem da água para o sexo. Por quê? Porque o anterozoide é flagelado, depende de umidade, depende da água para se deslocar. Então, a primeira planta que vai conquistar definitivamente o ambiente terrestre são as gimnospermas, né, ou gimnospermas. Gimno significa nua, esperma significa semente. Então, aqui a gente tem uma semente nua, né? Essa semente é nua por quê? Porque não tem fruto. A única planta que vai ter fruto, anjo, significa o quê? Proteção, né? A palavra anjo é exatamente isso, vaso, urna, proteção, algo que protege a semente. Então, flores e frutos é aqui, né? Flores e frutos. O que vai ter de novidade na gimnosperma é a questão do grão de pólen, né? Que é o gametófito masculino jovem e maturo, que vai formar o tubo polínico, que é o gametófito maduro ou adulto, tá? Então, nós temos aí essa visão geral, gente, essa imagem aqui pode aparecer numa questão aí para vocês, tá? Aqui tem um resuminho falando de monocotiledônia e dicotiledônia. Aqui eu estou falando especificamente de angiospermas. As angiospermas são divididas em 2 grupos. As monocotiledôneas são plantas que têm somente um cotilédone. As nervuras são paralelas, as nervuras da folha são paralelas, né, ó. Os feixes liberolenhosos, xilema e floema, eles são difusos, significa que eles são espalhados no caule. As flores de monocotiledôneas, eu estou falando aqui, gente, de milho, trigo, cana-de-açúcar, gramíneas, tudo isso é monocotiledônea. Você tem aqui flores trímeras. O que são trímeras? O radical mero significa parte. Então, ele está falando de múltiplos de 3 partes, 3 pétalas, 3 sépalas, né? Você tem aqui raiz fasciculada ou cabeleira. Veja, não tem um eixo principal na raiz. A raiz, ela aparece, né, fasciculada. E ausência de câmbio, que é o meristema secundário. Por isso que as monocotiledôneas, o caule acaba sendo um caule mais fino, né? Esse caule não desenvolve lateralmente. Por quê? Porque não tem o meristema secundário, que é responsável ali por esse crescimento transversal. E as eudicotiledôneas, até mais recente, a gente vem chamando de eudicotiledôneas, né? Vão ter sementes com 2 cotilédones. Observe o feijão. O feijão você consegue separar em 2 metades, o amendoim em 2 metades, então tem 2 cotilédones. Folhas agora com nervuras ramificadas ou reticuladas, né? Ela vai ramificando. Então, reticulinérvias, nérvias de nervura. Os feixes liberolenhosos são organizados. O xilema mais para dentro, o floema mais para fora, né? Ali do câmbio. Flores múltiplos de 5, múltiplos de 4, pentâmeras ou tetrâmeras. Frutos com 5 carpelos e as raízes com eixo principal. A gente chama de pivotante ou axial. E tem presença de câmbio, já que essas plantas vão crescer transversalmente, vão crescer lateralmente. Uma outra imagem que pode aparecer é a questão da fisiologia, né, da absorção de água. Aqui você tem os pelos absorventes, ó. O pelo absorvente, ele absorve a água, e essa água ela pode seguir por 2 vias, a via simplástica e a via apoplástica. A via apoplástica é aquela via que a água vai desviando ali
das células. Como assim, Giovanni, desviando das células? Veja, ó, nessa linha verde a água entra aqui, né? Você tem aqui a epiderme da raiz, ela entra pelo absorvente e ela vai desviando das células. Mas quando ela chega aqui na endoderme, a endoderme tem esses pontinhos vermelhos aqui, gente, que são as estrias de Caspary. As estrias de Caspary, elas não deixam a água passar por entre a célula, forçando a água a passar por dentro da endoderme, né? Pelas células da endoderme. Qual a importância disso? A endoderme funciona como um filtro. A planta, ao filtrar essa água, ela consegue ter uma, digamos assim, uma pequena ideia, né, da qualidade dessa água que está passando ali, né? Então, ela força e a endoderme funciona aí como um filtro. Já a via simplástica, assim, quer dizer, juntos, a via simplástica, ela também é absorvida pelo pelo, mas a água vai passando célula a célula, através aqui, né, do citoplasma, ela vai ali, né, via plasmodesmos. Plasmodesmos são conexões ali entre a membrana plasmática de uma célula e outra célula, né? A água vai passando por dentro, né, via plasmodesmos, até chegar lá no xilema que faz o transporte da seiva bruta, né? Aí, água e sais minerais. Absorção de água, gente, transporte passivo por osmose. A absorção de sais, transporte principalmente ativo. Pode acontecer a absorção de sais por transporte passivo? Pode, mas a absorção de sal, ela é principalmente um transporte ativo. Quando a gente fala de tecidos vegetais, a gente tem os tecidos embrionários, também denominados de meristemas. Esses tecidos embrionários são tecidos indiferenciados, né? Ou seja, são tecidos que sofrem mitoses constantes, tecidos de crescimento, células em constante divisão mitótica. Os tecidos jovens, os tecidos embrionários, denominados de meristemas, eles originam tecidos adultos ou permanentes, que já têm as suas células diferenciadas. E aí, essas células, se elas já estão diferenciadas, elas já não dividem mais, tá? Então, fique atento. Se cair aquela questão clássica, né, que fala, por exemplo, olha, eu fiz lá uma marcação, quer ver, deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Imagine que você tem aqui, isso aqui como se fosse um tronco de uma árvore, tá? Aqui eu vou fazer uma linha, e essa parte aqui é a parte do solo, essa aqui é a parte aérea, tá? Então, essa aqui seria a parte da raiz, aqui seria a parte do caule, tá? Imagine que alguém, né, chega aqui nessa árvore e faz aqui um coração, né? Desenha ali um coração. Aí a federal vai dizer para vocês assim: sabendo que esse coração está a 1 metro do solo, né? Alguém talhou esse coração na árvore ali, e esse coração está a 1 metro do solo, e que essa árvore cresce 1 metro por ano. Qual vai ser a altura desse coração daqui 10 anos? Parece que é só fazer uma regra de 3. Mas cuidado, isso é pegadinha. A parte indiferenciada, gente, os tecidos embrionários, eles estão no ápice do caule e no ápice da raiz, e também nas gemas laterais, né, onde crescem galhos. Mas essa região aqui, tá? Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Essa região aqui, ela já é uma região que adulta, ela já é uma região com células indiferenciadas. Essas células já não dividem mais. Então, a altura do coração vai continuar daqui 10 anos, 20 anos, sendo a mesma altura, né? O exercício vai fazer de tudo para que você faça uma regra de 3, mas não precisa. A altura vai ser a mesma, tá? O que, né, pode acontecer. Então, a federal poderia trazer uma questãozinha dessa, Júnior? Poderia, seria legal, né? Tipos de parênquimas, lembre-se, parênquimas são tecidos vivos. Você tem o aerênquima, que reserva ar em plantas aquáticas, parênquima aquífero, que reserva água em plantas xerófitas, como as cactáceas, parênquimas de reserva de nutrientes, né, que reserva em raiz, caule, fruto e sementes, parênquima oleífero, que armazena óleo, né? Parênquima amilífero, que armazena amido, parênquima proteífero, que armazena proteína, são parênquimas de reserva. E os clorênquimas, que também são parênquimas, não vai confundir clorênquima com colênquima. Colênquima é tecido de sustentação.
clorênquima é tecido, né, que vai fazer fotossíntese. Ó, clorênquima lembra clorofila. Então, as suas células clorofiladas responsáveis pela fotossíntese. Essa imagem aqui, ela mostra o mesófilo de uma flor, de uma folha. Quando você vê a folha na parte de cima, né, você está vendo ali a epiderme superior, tá? Quando você vê a parte de baixo de uma folha, você está vendo a epiderme inferior. Então, epiderme superior, epiderme inferior. Aí você tem as nervuras, que eu estou falando de xilema e floema. Você tem aqui o clorênquima com parênquima que vai fazer fotossíntese. Você tem o parênquima clorofiliano palissádico e o parênquima clorofiliano lacunoso, tá? Então, o palissádico faz fotossíntese, o lacunoso responsável pela fotossíntese, mas lacunoso porque as células já não são tão juntinhas. Então, acaba tendo algumas lacunas por onde o ar circula, né? É importante gás carbônico para fotossíntese, é importante o oxigênio para a respiração das células, né? 2 tecidos de sustentação. O colênquima é um tecido vivo e flexível, tá, gente? Ele é um tecido que vai apresentar reforços, né, de celulose nos ângulos das células. Essa aqui é uma imagem microscópica real. Então, essa parte cinza aqui entre as células são reforços de celulose. E a gente tem o esclerênquima, que é um tecido morto e rígido, tá? Cuidado, o colênquima é um tecido plástico, o esclerênquima é um tecido elástico. Mas o esclerênquima não é duro, professor? Esclero não significa duro? Sim. Mas quando se vê um galho balançando, né? Um galho balançando, ele tem uma rigidez, mas ele tem uma elasticidade. Toda a parte verde do vegetal, quem sustenta é o colênquima. Mas se é um galho que não é mais verde, quem sustenta é o esclerênquima, tá? Então, lembre-se, o colênquima, ele tem uma plasticidade com, no que a gente diz, né, uma plasticidade com flexibilidade. Eu associo a palavra flexibilidade com colênquima, e eu associo a palavra duro com esclerênquima, mas é uma rigidez com elasticidade. Enquanto o colênquima é plástico, flexível, né, com flexibilidade, o esclerênquima ele é duro, ele é rígido, com elasticidade. Ele é morto por quê? Porque ele tem lignina. Tudo que tem lignina na planta é tecido morto. Tecido de condução a gente tem 2 tipos. O xilema, que transporta a seiva inorgânica, né, a seiva bruta, que envolve água e sais minerais, tá? Você tem, então, o xilema, tecido morto. Por que ele é morto, professor? Porque ele tem lignina, ele é lignificado, né? E o floema, que você tem a seiva orgânica, né? Essa seiva que ela é elaborada, produzida ali na fotossíntese. Tem ali, né, a parte do floema, então, essa é a importância. A gente diz que o xilema, ele sobe, né, porque água e sais são absorvidas pela raiz, mas, e se você falar assim, e uma bromélia que acumula água na folha, essa água não vai descer? Vai, né? Então, quando a gente diz que o xilema tem um transporte ascendente, é de maneira geral. Se pode ter uma exceção, isso até foi uma descoberta, que as folhas podem ter ali uma captação de vapor d'água e isso possa ser deslocado de folha em direção à raiz. Mas cuidado, né? Você só vai pensar na exceção se o exercício falar da exceção. De maneira geral, o xilema sobe, o floema desce, né? O floema pode ter um deslocamento também para cima? Pode, porque esse açúcar, e veja, o floema não é só açúcar. O açúcar é o principal componente do floema, mas você tem ali alguns hormônios, tá? Você tem tudo isso sendo deslocado junto com água. Como que você desloca o floema? Tem que ter água, né? Então, assim, tem água na seiva elaborada? Tem água no floema? Tem, claro que tem, né? Então, a gente fala, é açúcar, mas não é só açúcar puro, é um açúcar dissolvido, né?
Junto com esse açúcar tem proteína, tem aminoácidos, tem alguns hormônios. Então, a seiva elaborada não é só açúcar, é principalmente açúcar, mas não é só açúcar. E a gente vai caminhando para o final aqui da nossa revisão, falando do funcionamento dos estômatos. Eu tenho aqui um estômato aberto. Quando você tem o aumento de íons potássio, então vai aumentar a concentração de íons potássio na célula guarda do estômago, você tem um ambiente que vai ficando hipertônico. Se esse ambiente fica hipertônico, aumenta então a pressão osmótica. E se aumenta a pressão osmótica, né, as células guarda, elas se enchem de água, elas ficam túrgidas, tá? Quando o estômago ele recebe ali o hormônio ácido abscísico, o ABA, ele não abre estômago. O ABA, ele é um hormônio importante para o fechamento dos estômagos. Então, veja que a gente tem aqui o ácido abscísico, né, como um hormônio importante para o fechamento dos estômagos. Esse ácido abscísico, ele vai auxiliar, né, para que diminua ali, então, a concentração de íons potássio da célula guarda. Veja que agora são as células da epiderme que ficam mais concentradas. Você sabe, o sonho da molécula de água é diluir aquilo que está hipertônico. Então, a água sai da célula guarda do estômago e vai para as células da epiderme, né? E isso vai fazer com que a célula guarda, então, murche, né? Diminui a pressão osmótica, você vai ter células guarda agora flácida, perdendo água e ficando flácida, e você vai ter, então, o estômago fechado, né? Então, aqui eu resumi: entrada de potássio, água entra nas células guarda tornam-se túrgidas, promove a abertura do ostíolo. No fechamento, tem o hormônio ácido abscísico, né? Estimulando ali a saída de íons potássio, água sai das células guarda tornam-se plasmolizadas. O que é plasmólise? É quando uma célula perde água. E ocorre o fechamento do ostíolo. Tá? Quero só passar mais 2 gráficos e a gente vai encerrar nossa revisão. Pode cair estômago na parte gráfica, tá? A fisiologia do estômago é uma aposta aí que pode aparecer nessa prova da Federal. Um experimento de transpiração foliar. Imagina que você tem uma balança e que você arranca uma folha da planta. Quando você arranca uma folha saudável da planta, essa folha, ela está hidratada. Mas com o passar do tempo, ela desidrata. E você vai observar o quê? Que a massa da folha vai diminuindo, tá? Vai diminuindo. Inicialmente ela diminui bastante, né? E depois de um tempo ela vai diminuindo, mas ela vai diminuindo daí mais devagar. O que aconteceu? Eles vão perguntar para vocês o que é esse ponto A aqui. O que aconteceu nesse ponto A? Gente, inicialmente você tem a transpiração cuticular mais a transpiração estomática. Lembre-se que a transpiração cuticular ele equivale a 5% da transpiração da planta. E a transpiração estomática equivale a 95%. Então, quando essa folha ela é arrancada da árvore, né, da planta, ela vai desidratar, ela vai perder água, principalmente pela transpiração estomática. Para ela não morrer, ou pelo menos ela tentar sobreviver mais um tempo, ela vai fazer com que feche estômago, né? Então, esse ponto aqui é um ponto de fechamento dos estômagos. E o que permanece a partir desse ponto é a transpiração cuticular somente, tá? Por isso que ele vai mais lentamente a partir desse ponto, ó. Pode vir um gráfico assim para vocês, ó, estômago aberto, estômago fechado, né? Quando você tem aí, né? Em qual segmento ou ponto do gráfico a absorção de água é maior? Gente, se ele está com o estômago aberto, significa que a planta está transpirando. Se a planta está transpirando, ela tem que absorver a água, né? Então, a absorção é maior entre o ponto A e o ponto B. Porque entre o ponto B e o ponto C, o estômago vai estar fechado, então a planta não vai estar transpirando, perdendo água na forma de vapor. Se ela não vai estar transpirando, ela não vai ter por que ficar absorvendo água, né, em grande quantidade. Então, você tem aí, né, essa dica importante. Eu vou parar aqui de apresentar, vai ter aquele papo, né,
mais de perto aqui com vocês. Então, minha gente, domingo, né? Boa prova, caprichem. Eu fico ansioso. Eu também fico, né? Mas a ansiedade também nos mantém vivo. Quando a ansiedade ela é regulada, né? Ela não é excessiva. A ansiedade nos motiva, ela nos mantém vivos. Chegar ansioso na prova da federal faz parte. Manter a ansiedade durante a prova, que daí não faz parte, né? Então, chegue mais cedo, use a respiração. Se você não tem costume, nunca fiz uma meditação, pesquise, né, no YouTube, pesquise nas redes sociais aí, como que se faz, né, um controle de respiração para você oxigenar mais o teu cérebro antes da prova, para que você possa, né, trazer uma tranquilidade e mandar embora aquela ansiedade pré-prova, tá? Eu sou assim, toda vez que eu tenho algum momento decisivo, eu chego ansioso. Mas a partir do momento que eu cheguei, que eu vejo, tô no horário, tô com meus documentos aqui, tá tudo certo, sento lá na grama, né? Fico esperando dar o horário, né? E entro para a prova. E aí, na hora da prova, eu tô tranquilo, tá? Então, não deixe, não saia correndo. Isso aí vai aumentar a tua ansiedade. Legal? No mais, confie em você e boa prova. Contem comigo para a segunda fase e tamo junto. Valeu, gente. Até mais. Valeu, Rafael. Sucesso lá, meu amigo. É um cara especial, viu? Boa prova. Deixa eu só te responder aqui. Essa entrada e saída de potássio é por transporte ativo. Não, Rafael. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Aqui, né, quando você tem esse bombeamento aqui, ele vai ter inicialmente aqui um pouquinho do transporte passivo, mas a partir do momento que ele começa a ficar mais concentrado desse lado, daí entra o transporte ativo, tá? Agora, quando ele começar a fazer o contrário daqui para fechar o estômago, tu veja, tem mais íons potássio dentro da célula guarda. Então, inicialmente, ele vai do mais concentrado para o menos concentrado, tá? Então, pense assim, o deslocamento dissoluto é a favor do gradiente de concentração. Se ele vai do mais concentrado para o menos concentrado, ele é um transporte passivo, né? Então, você tem ali a questão, né, de ter que lembrar também do bombeamento de potássio em relação à bomba de sódio e potássio. Só que aqui a gente vai pensar exclusivamente daí no potássio. Lembre-se que o sódio, ele é um íon extracelular, enquanto que o potássio é um íon intracelular. Então, assim, o potássio, ele tende a sair da célula por transporte passivo, e ele tende a entrar na célula daí por transporte ativo, né? Então, essa visão é importante. Quando ele entra, envolve a bomba de sódio e potássio. Quando ele sai, envolve transporte passivo, tá? Então, esse raciocínio é importante, beleza? Beleza, professor. Valeu, capriche lá, tamo junto. Até Muito mais. obrigado, valeu. Nada, tchau, tchau. Até mais.